E aí, nação rubro-negra, depois da vitória de ontem do Flamengo por 4-0 sobre o Vélez da Argentina, a imprensa brasileira vai ao delírio e pede Rodinei na seleção. Veja o vídeo e deixe a opinião de vocês e não esqueçam de se inscrever e deixar o like. Eu jamais imaginei que eu falaria isso aqui no microfone da Jovem Pan. A gente vem reivindicando o Pedro há muito tempo, né? Na seleção brasileira. O Everton Ribeiro é o curioso, e eu também sou do time, viu, Pilhado? Que eu sempre tenho que resgatar o Paulo Souza pra gente saber o que de péssimo não pode ser reeditado no clube de regatas do Flamengo. Que o Paulo Souza fez a gente acreditar, e eu fui um deles, e faço até a meia culpa, que alguns jogadores não serviriam mais. Por exemplo, o próprio Everton Ribeiro. Por exemplo, o zagueiro Léo Pereira. Os dois estão jogando o fino da bola. Agora, o que eu jamais imaginei dizer no microfone da Jovem Pan, e vou dizer com coragem e fazendo novamente uma meia-culpa, é que hoje o Rodinei merece uma chance na seleção brasileira. Porque nós temos o Danilo, que é aquele jogador com características do futebol italiano, né? Que é mais um defensor do que um jogador avante. Calma. Eu vivi pra ver isso. Não. Eu tô vendo. Não, calma. Adversário do Mauro Pereira hoje. O Mauro César desmaiou agora. Calma. O Mauro César Pereira, adversário, Rodrigo. Aí não. Eu tô vendo. E eu sou fanfarrão do grupo. Viu que eu tô certo? O El Avião vai sacar a Copa do Mundo do Brasil. Do Varela, não. Do Exército contratado pra ele. O Varela. É o Daniel Alves, rapaz. Obrigado, Viga. Deixa eu dizer uma coisa. Eu vivi o pra Daniel ver Alves. Rodrigo Viga. Não. Eu vivi pra ver Rodrigo Viga pedindo Rodinei na seleção. É isso aí, Pilhado. Porque o que acontece? Hoje, o que a gente tem para a seleção brasileira? A gente deixou de fabricar há muito tempo meias e laterais. O que a gente tem hoje na seleção brasileira? O Daniel Alves, que merece também estátua por onde passou, né não, Vampeta? Mas é um jogador de 40 anos. E temos o Danilo, que é um jogador com características de futebol italiano. Então, estou aqui de viva voz, de corpo presente, dizendo: Rodinei, um beijo, um queijo e uma seleção brasileira pra você, por favor. Olha, e Mauro César Pereira deve estar eufórico nesse momento. Eu não exagero. Seleção, eu acho que não. A euforia do Flamengo. Seleção, acho que não. A euforia do Flamengo. Mas, realmente, o que o Rodinei tá jogando, Nilson... mas... Tá jogando muita bola. Não, então você pega o Marco. A gente vai num break na Rádio Jovem Pan, seguimos na TV com uma baita audiência e no YouTube. Deixa o seu like. Já a gente tá de volta na Rádio Jovem Pan. O Flamengo deve muito ao Dorival Júnior. É isso que vocês precisam falar. Porque o jogador, ele rende quando ele tem confiança. Jogador sem confiança, cai muito a qualidade. Então, o elenco do Flamengo com o Paulo Souza, os caras claramente estavam sem confiança. Sem confiança. Aí sem confiança não rende. O Rodinei não rende, o Léo Pereira não rendia, né? E o Dorival deu confiança a esse grupo de novo e o Flamengo deve demais essa chegada à final da Libertadores da América ao Dorival, que é um cara tranquilo, um cara simples, foi lá com a experiência toda dele, porque completou 60 agora também, né? O Dorival, com a experiência toda, uniu o grupo, deixou o Gabigol calminho. Olha o Gabigol servindo o Pedro, gente. O Gabigol tá servindo o Pedro pros gols, isso é muito interessante. Se você perceber esses detalhes que estão acontecendo no Flamengo, você percebe a união do grupo inteirinho. Inclusive o Vidal. Todo mundo fala, o Vidal vai jogar uma barba. Não vai, gente. Não tem condição física para jogar. Eu sei o que eu tô falando para vocês. Não tem. Eu sei o que eu tô falando. Ele tem que entrar nesses jogos 3-0, 2-0. Não tem mais condição física para jogar. O Vidal não tem condição física. Vai sobrar no futebol brasileiro, vai ser o Engano. Não vai. Como é que você vai tirar o João Gomes, que é o grande motor desse time do Flamengo? Esse Thiago Maia, que joga uma barbaridade no meio-campo, não tem como. Eu converso muito com o Dorival, eu sei muito do que está acontecendo nos bastidores do Flamengo. Então ele retomou a confiança ao grupo do Flamengo. Agora, meu amigo Viga, com todo respeito, Rodinei não para a seleção, né? Não Quem dá. seria? Nilson? Você quer que Quem seria, Nilson? Dá licença, eu vou apontar.
Se você permitir, eu aponto. Eu concordo com o Viga, sabia? Não, eu não concordo. Você quer um reserva? Ó, tem um cara no Palmeiras que tá jogando uma barbaridade há um tempão que chama-se Marcos Rocha. Mas não joga mais hoje que o joga, lógico que joga mais que o Pode ter Rodinei. importância maior. Não, hoje depois. Não, então calma aí. Você jogou na seleção brasileira. Você jogou na seleção piada, brasileira. não. Rodinei pra seleção é piada. Foi campeão de Copa do Mundo. Posso Não, falar? calma, eu vou perguntar direto. Sim. Você é a favor do Rodinei na seleção? Sou e vou dizer o porquê. Como o clube, não em conquista, mas em torcida do país, Flamengo, Rodinei não joga em West Ham, não joga em Aston Villa, não joga em O Emerson também. em Estoril, não joga em Getafe. Ele é titular e bem de um time que eu não torço, mas que eu sei que é um dos maiores do mundo. É o Flamengo. O cara não pode vestir aquela camisa e você tentar apostar. Você até hoje queria falar assim, hoje no programa não deu tempo, você nem lembrou. Eu falei pra você que para mim um dos maiores laterais de todos os tempos da história é o Daniel Alves. Titular de Barcelona, Juventus e Paris Saint-Germain. O Rodinei hoje é titular absoluto do Flamengo, que não é nenhum time de brincadeira, não é Madureira, não é, com todo respeito, União Barbarense, do Flamengo jogando bem. E a Copa do Mundo dá 3 meses, e quem tá jogando melhor de lateral direito deles tudo é o Rodinei. É um tiro curto, Copa do Mundo são 7 jogos, ofensivamente, acho que ele tem um defeito tal, mas melhorou muito. Ao contrário, defensivamente, ofensivamente ele é muito bom. Ele é muito bom, ofensivamente, ó. O Belete, meu companheiro, hoje é aniversário do Roque Júnior também, do Mauro César de Oliveira. Parabéns, já passou, né? Não, ainda não. Não. Ainda estamos. A gente vai o voltar Belete pra foi rádio. convocado no Calma aí, banco, pra você pô. concluir. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio, na TV e no YouTube, Vampeta explicando por que é a favor do Rodinei. Rodinei é titular do Flamengo, então vamos falar assim. Vamos lá, eu vou falar até mais alto que eu tomei uma garrafa de vinho. Então fala. E fala aí. Quem é melhor que o Rodinei na lateral direita? Marcos Rocha. O Fagner. Emerson. Que ainda não tá legal. Mas o Fagner tá no momento ruim. Então, falta 2 meses pra Copa, pô. Você O Belete foi? Vai ter um monte, ó. Zé Carlos, é Marcos Rocha. O Zé Carlos foi pra seleção, Nossa lembra? Senhora. Que tragédia. Seria. Esse é O pior Rodinei que o seria Rodinei. o Zé Carlos de agora, pô. Você tá de brincadeira. Você tem Marcos Rocha. Você tem o Emerson. Eu Rocha pra defender. Mas pra Danilo, atacar o Rodinei, Emerson. certo, Pepe? O Vampeta, menos Vampeta. Pra atacar. Eu sou um dos maiores defensores do Rodinei. Eu acho injustiça quando atacam muito, mesmo quando ele tá num bom momento. Não, gente. Agora, a seleção eu acho que é um pouco... Então bote 3 melhor que ele aí, na minha frente. Já botei. Melhor que o Rodinei hoje? Marcos Rocha, Sem ser o Emerson. Danilo que tá na Juventus, porque joga na... Ó, então tá aí, ó. Marcos Rocha, Emerson, Fagner. Que mais você quer? Não, mas o Fagner tá num mau momento. Emerson é O Fagner é muito melhor que Mas o tá Rodinei. num mau momento. Mas é muito Dá melhor uma que chance. ele. Eu tô falando pra ele, 7, ó. E, aliás, Dá já uma foi jogador de chancezinha pra Flamengo. ele contra Gana e Tunísia. Pelo amor de Deus, tá O Fagner foi na última Copa. Ó, jogador vocês de falam do Copa. Rodinei, parecia que o Rodinei joga, sabe o quê? Com todo respeito ao time menor de Madureira. Não, mas não- Ele é titular do Flamengo. Tudo bem, naquele. Ele é titular O Zé Love também era Ó, do o Santos. Rodinei, ele não é só titular. Nossa, Ó, tá de parece que o brincadeira. Rodinei é titular com o Dorival Júnior. Ah, não é piada. Peraí, peraí. Piada. Não, isso aí é uma piada de mau gosto. Olha bem, o Rodinei é titular. Não, mas piada. Copa do Mundo não pode jogar o Rodinei. Ó. Não pode. Você tem o Emerson lá fora. O Arilson, Rodinei pelo amor é de titular com Deus. todo mundo. Ah, que isso? Você tá, Ó, até, ele outro pode dia, sair do Inter. até outro dia o Viga Bruno, tava falando o você vai- eu Rodinei. sei que você Pelo vai ter- amor de Ah, Deus, não, Léo não, Pereira, não, pelo amor de Deus. Agora ele quer na Não, seleção. você vai falar Enquanto assim, os o Rodinei jogadores é titular, depois desqualificados que o- já tiveram na o seleção Jesus brasileira. No levanta, pentacampeonato tinha Não, gente que dá. não merecia estar na seleção Até brasileira. outro dia você queria a cabeça do Rodinei, agora você quer ele na seleção. Ah, mas eu tô tendo hombridade de dizer que eu estava errado. Não, mas o Rodinei peraí. estava jogando Até bola, outro dia e você agora queria a ele tá cabeça jogando do bola. Rodinei e do Léo Pereira. Ô, Nilson, na Nilson, seleção, tinha gente dos na que seleção laterais jogam, pentacampeã. Aliás, não que vai tinha- ninguém. Vai o Daniel Alves. Tem o... Não vai Ô, ninguém. Nilson, Quem vai na reserva na lá é o seleção Daniel Alves. brasileira Também é um vexame, né? pentacampeã. Claro que Também é um é. vexame. Vai pra Com compor o 38 grupo. anos jogando mal e pra seleção. Vai pra Mas compor tudo bem. o grupo. Essas coisas assim, eu acho que o Rodinei, ele não tem bola pra uma competição desse nível. E o lateral da seleção brasileira, do jeito que joga, ele não vai no fundo, né? Ele joga o ponta bem aberto, o lateral é mais
joga mais perto dos zagueiros, às vezes no meio até, que é o Danilo. Então, o Daniel, quando joga, também vai por dentro, ele também não vai no fundo. Então, acho que nem cabe assim no modelo de jogo da seleção. Mas se tivesse que levar alguém do Brasil aqui, eu acho que se o Daniel não for, o Emerson tem boa chance de ir, se não for o Daniel. E se fosse alguém do Brasil pra levar, eu levaria o Fagner. Mesmo em uma fase. Já foi porque já jogou em Copa, jogou bem, tá tranquilo, tá acostumado, já teve esse tipo de jogo pela É um frente. nível maior, até acho. O Fagner Mas já o momento teve do Rodinei é melhor e daqui a 2 meses a Copa do Mundo. Passa, você que fez quantas Copas do Mundo você fala aqui? 8. Então você deve lembrar como foi o Edson Salvador e o Josimar. Assim, tudo bem, mas não dá pra comparar. O Rodinei não dá. O Rodinei não dá pra seleção. Ele não é jogador de nível de seleção brasileira. Por que ele tá jogando bem no Flamengo? Porque o time tá voando, então ele tá encaixado. Ele não tá jogando com linha de 3 zagueiros, não. Ele tá encaixado. Linha de 4. Ele tá encaixado. O Dorival deu muita confiança pra ele, pro Léo Pereira, deu muita confiança pro Rodinei, pro Léo. Entendeu? Pegou os caras no colo mesmo, falou, vamos lá, que eu confio em vocês. E tá dando. E os caras cresceram Mas até chegar a uma Copa do Mundo de seleção brasileira. Calma. Você acabar de falar que o Zé Carlos foi, o Rodinei não pode. O Rodinei é melhor que o Zé Carlos, Não, mas peraí. Melhor que o Zé Carlos, acho que ele é. Mas foi um absurdo o Zé Carlos ir pra Copa. Eu também achei absurdo. Era pra ir eu não quero nem entrar nesse Não fala isso aí, não. Era você? Mas agora, tem um negócio também, o Vamp. A gente tá falando do Rodinei. E o Belete de 2? O Belete de 2002 também. Bate na mesa, que nem eu falo quando você fala. Isso aí, Vamp. Eu quero dizer pra você o seguinte: jogador médio, em time bom, ele fica bom. Jogador médio, em time ruim, ele piora. É isso aí. Não, tá bom. E também tem a confiança. Razoável, Eu acho o seguinte: essa defesa do Flamengo, quando a gente tá falando, o Nilson falou do Léo Pereira. Davi Luiz e Léo Pereira nunca perderam um jogo como dupla de zaga do Flamengo. Eles chegam agora a 15 jogos. E vocês queriam a cabeça do Léo Pereira. Queria, eu não minto. Pois é. Ele só fazia besteira, é óbvio. E agora? Agora ele tá jogando bem. Pois é. Eu falava, tem que negociar o Léo Pereira, nem que seja de graça. Hoje teve uma proposta de 5 milhões de euros, eu falei, não libera. Claro que não é pra liberar. Porque agora, tá protegido, a defesa. Ô, Viga, só pra passar pra você, Davi Luiz e Léo Pereira, 15 jogos, 12 vitórias e 3 empates. 9 desses 15 jogos o Flamengo não sofreu gols. É uma dupla de zaga que o Flamengo achou que realmente agora parece ter encontrado o que era o principal defeito, a principal falha do Flamengo. A defesa. Sem dúvida alguma. Agora, eu concordo e discordo do Nilson, e a gente está aqui para convergir e divergir em 2 aspectos. Quando eu falo no Rodinei merecendo uma chance na seleção brasileira, por que não contra a Gana? Por que não contra a Tunísia, que são os próximos amistosos da seleção brasileira? Tem que testar, tem que dar chance pro cara, para ver se ele é o Rodinei só quando é o Rodinei do Flamengo, ou se pode ser um Rodinei que serve ao futebol brasileiro. O Brasil foi tetracampeão mundial com alguns jogadores questionáveis, não vou nem citar nomes. Pentacampeão mundial, então, nem se fala. Tem jogador aí que jogou com o Vampeta que, enfim, talvez nem merecesse estar naquela seleção, mas teve a graça, a sorte, a divindade de ser campeão mundial. Então, nação, vocês acham que o Rodinei deve ir para a seleção? Deixe aí nos comentários a opinião de vocês. E não esqueçam de se inscrever para não perder nenhuma notícia do nosso Mengão. Até o próximo vídeo e fui!